Quase termina em tragédia. O motorista de uma carreta carregada de óleo diesel dirige na contramão. Dança na pista e tomba em uma ribanceira. Tombou, ó, gente. O Ministério Público denuncia o padre Robson de Oliveira e mais 17 pessoas na Justiça no suposto esquema de desvio de dinheiro na Associação Filhos do Pai Eterno. A TV Anhanguera teve acesso com exclusividade ao documento que dá detalhes de como funcionava a organização criminosa, segundo os promotores. E a previsão de chuva traz esperança para os produtores de soja no sudoeste goiano. O desenvolvimento das lavouras está atrasado. O Jornal Anhanguera já está começando. Muito boa noite para você. Agora são 7h08. O Jornal Anhanguera começa com o flagrante de uma carreta que tombou na BR-020 na região de Formosa. E foi assim, pode-se dizer, um acidente anunciado, né, Marcos Moreira? Boa noite para você. Exatamente, viu, Rosane? Boa noite para você também, ótima noite a todos que nos assistem. Esse motorista aí dessa carreta carregada com óleo diesel ficou dançando na pista, zigue-zagueando para lá e para cá por alguns quilômetros. E foi necessário, inclusive, chamar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal para escoltar esse veículo e evitar que acontecesse uma tragédia ainda maior e tentar também parar a carreta, o que não aconteceu. O condutor, ele invadiu a pista contrária, a contramão, quando ele tentou voltar para a pista correta, acabou caindo nessa ribanceira. Felizmente, de acordo com a polícia, né, não houve outras pessoas feridas, nem veículos envolvidos, e esse senhor foi encaminhado para um hospital em Alvorada do Norte, apenas com escoriações. Esse acidente foi ontem, no finalzinho da tarde. E agora a polícia, segundo a polícia, ele teve um mal súbito. Ele passou mal ao volante, por isso acabou perdendo a direção do veículo. Foi feito, inclusive, Rosane, o teste do bafômetro que negou que ele tivesse ingerido algum tipo de bebida alcoólica. Esse senhor, de 61 anos, foi encaminhado para o hospital apenas com escoriações, mas foi um baita de um susto, né, Rosane? Que susto, né, Marcos? Muito obrigada pelas informações. Bora para o sudoeste do estado agora, porque bombeiros de Rondonópolis, no Mato Grosso, procuram por pai e filho que desapareceram quando nadavam no rio Araguaia. Os dois são de Santa Helena de Goiás, o Arildo Palermo tem os detalhes dessa história para a gente. Boa noite para você, Arildo. Olá, Rosane, boa noite a você e a todos que nos assistem. Esse afogamento aconteceu a cerca de 10 quilômetros da cidade de Ponte Branca, no Mato Grosso. Equipes de mergulhadores de Rondonópolis e também do Alto Araguaia procuram por pai e filho. Luiz Erimar Tavares da Silva, de 51 anos, e Luiz Henrique Tavares da Silva, de 16. Mais cedo nós conversamos com a mulher desse homem que está desaparecido e que também é a madrasta desse jovem. Ela disse que eles foram até a cidade de Ponte Branca para visitar alguns familiares. Chegando lá, o jovem insistiu em entrar no rio Araguaia. Eles levaram, então, esse jovem até o local, a madrasta e o pai acompanharam. Em determinado momento, o jovem começou a se afogar e o pai entrou na água para tentar salvar ele. Os dois acabaram desaparecendo na água e até agora não foram localizados. Agora à noite, as buscas devem encerrar por lá e vale destacar que nesse ponto onde eles entraram no rio Araguaia não é permitido tomar banho. Então, realmente, é sempre importante, né, ter cuidado e responsabilidade nesses locais que não se pode entrar na água. Rosane, volto com você. Que angústia, né, Arildo? Obrigada pelas informações. A gente sempre torce para que seja encontrado com vida, né? Exclusivo, o padre Robson de Oliveira e outros 17 investigados foram denunciados hoje à Justiça pelo suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro na Associação Filhos do Pai Eterno. O repórter Gabriel Garcia teve acesso às provas e aos detalhes de como agia a organização criminosa que, segundo o Ministério Público, era comandada pelo padre Robson. A denúncia foi encaminhada à Justiça logo após uma nova decisão que liberou a retomada das investigações. O documento que o Ministério Público encaminhou à Justiça dá detalhes de uma organização criminosa dividida em 4 núcleos. Um deles é o da família Cabrini, formado por Onivaldo, Gleison e Braulio Cabrini. Os 3, segundo os investigadores, ajudaram o padre Robson na prática de diversos crimes, usando empresas para desviar o patrimônio
da Associação Filhos do Pai Eterno. De acordo com os promotores, o outro núcleo é o operacional. Nele estão 5 investigados: Roane Carolina Azevedo Martins, ex-diretora financeira da FIP e braço direito do padre Robson. É apontada como a pessoa que gerenciou e organizou toda a atividade lícita e ilícita. Anderson Reiner Fernandes, na época diretor jurídico da FIP, segundo os investigadores, arquitetou as fraudes e foi laranja em transações a favor do padre. Também nesse núcleo está José Pereira César, contador da FIP e demais empresas da organização. De acordo com a denúncia, apagou rastros criminosos, fez registros indevidos e a declaração de impostos de renda dos laranjas. Os investigadores relataram também que havia o núcleo dos laranjas. Entre os 4 denunciados nesse grupo está Celestina Celes Bueno, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais na Basílica do Divino Pai Eterno e se tornou sócia de empresas e imóveis. Os laranjas, segundo o Ministério Público, cediam os nomes para comprar casas, lotes, apartamentos e empresas, ou ainda para ocultar movimentações financeiras criminosas. Outro núcleo apontado pelo MP era o de beneficiários, composto pela família do padre Robson de Oliveira, o pai, a mãe e os 3 irmãos, de acordo com os promotores, receberam e usaram imóveis pagos com dinheiro desviado das AFIPs. A denúncia foi apresentada nesta segunda-feira à juíza da Vara de Organização Criminosa, Lavagem ou Ocultação de Dinheiro, Placidina Pires, e cita, além do padre Robson, outras 17 pessoas que têm envolvimento no suposto esquema criminoso. Os investigadores apresentaram também provas de que essas pessoas sabiam dos crimes, ajudavam a esconder as fraudes e mentiram em depoimento. Os investigadores mostram que o então contador da FIP, José Pereira, enviou em abril de 2016 mais de R$2.700.000 da conta de Celestina Bueno para uma empresa de comunicação, mesmo sem contrato ou comprovante de alguma transferência de bens. Mas, no interrogatório, o contador disse que não conhecia Celestina e que era Roane quem pedia para adequar o patrimônio do núcleo dos laranjas ao que ele chamou de formalidades legais para apagar os rastros criminosos. A denúncia tem 46 páginas, traz depoimentos e comprovantes de pagamentos envolvendo a FIP e empresas que podem ter causado um prejuízo bilionário para a Associação Filhos do Pai Eterno. A investigação contra o padre Robson de Oliveira estava parada desde o começo do mês de outubro, depois de uma decisão da primeira Câmara Criminal. Mas na última sexta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça, Walter Carlos Lemes, suspendeu essa medida e permitiu a continuidade do trabalho dos investigadores. Não houve qualquer irregularidade praticada pelo padre Robson, portanto, ele é e continua inocente, apenas se aguardará pela confirmação junto ao Superior Tribunal de Justiça. Enquanto isso, o Ministério Público, se quiser, continuará investigando, mas não há necessidade para isso. Afinal, assunto da associação AFIP é da AFIP, não é do Ministério Público. Sobre a denúncia do Ministério Público, a defesa de padre Robson disse que não há nada de novo e reafirmou que o padre é inocente. A defesa de Oliveira, Gleison e Braulio Cabrini diz que vê com espanto a denúncia, já que existe uma discussão ainda em andamento da possibilidade de o Ministério Público poder ou não investigar os fatos. E que, independentemente disso, os irmãos Cabrini estão tranquilos, pois nada devem. Diz também que os 3 sempre estiveram à disposição, mas nunca foram chamados pelos promotores para esclarecer qualquer ponto. A defesa de Roane Carolina diz que não teve acesso à denúncia e que não vai se pronunciar. A defesa de Anderson Reiner afirmou que ainda não tem conhecimento da denúncia e que qualquer manifestação será feita no processo. Pedimos uma resposta para José Pereira e Celestina Celes Bueno, mas não recebemos retorno. Ainda não conseguimos contato com a defesa da família de padre Robson. A AFIP diz que confia na justiça e espera que, ao final do processo, todas as dúvidas sejam esclarecidas. E a polícia continua à procura do homem suspeito de matar um radialista em Mineiros. Quem tem mais informações para a gente é Ana Paula Moreira, direto de Jataí. Boa noite para você, Ana Paula.
Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. A polícia ainda segue na busca por esse suspeito. Hoje, várias equipes fizeram diligências ali na região, na zona rural, várias fazendas ali da redondeza, mas ele ainda não foi encontrado. A polícia segue com as investigações. Esse suspeito, que é o ex-marido da enteada do radialista, invadiu a casa da família de madrugada, segundo a polícia, para tentar reatar o relacionamento. O radialista ouviu o barulho, foi até o quarto e foi nesse momento que ele foi baleado. Ele morreu na hora. A mulher dele, mãe da jovem, também foi atingida. Ela levou um tiro no rosto e teve que se fingir de morta para não ser mais atingida. A jovem também conseguiu se salvar depois que se trancou dentro de um quarto. O suspeito fugiu depois do crime em uma caminhonete branca e não foi mais visto. A mulher do radialista, ela foi encaminhada ao hospital, ela segue internada, agora ela pode passar por uma nova cirurgia no maxilar e o estado de saúde dela é estável. A polícia segue nas investigações e segue na busca para tentar localizar esse suspeito. A gente, claro, continua acompanhando esse caso por aqui. Rosane. Situação. Obrigada, Ana Paula. A Polícia Militar afastou os policiais suspeitos de matar 3 homens em Cristalina. Esses homens eram funcionários de uma fazenda e teriam sido confundidos com ladrões de gado. Em nota, a Polícia Militar de Goiás informou que os militares pertencentes ao Batalhão Rural da ocorrência na zona rural de Cristalina estão afastados das atividades operacionais enquanto perdurar o inquérito. De acordo com o delegado responsável pelo caso, em 12 dias, a Polícia Civil conseguiu colher vários depoimentos importantes que já ajudaram a definir as principais linhas de investigação. Diversas providências já estão sendo realizadas, de forma que nós acreditamos que o inquérito policial será finalizado nas próximas semanas e, dessa forma, nós poderemos dar uma resposta eficaz para todos aqui da cidade cristalina e do estado de Goiás. Os 3 homens foram mortos por militares do Batalhão Rural na noite de 25 de novembro. Aleph Nunes, de 22 anos, Nelson da Silva Cardoso, de 38, e Francisco da Silva Chaves, de 41 anos, caçavam javalis e teriam sido confundidos com ladrões de gado. As vítimas trabalhavam em uma fazenda da região. Desde a morte dos funcionários, familiares e amigos fizeram pelo menos 3 manifestações pedindo por justiça. O advogado que representa os 3 policiais militares disse que ainda não existe uma acusação formal. Ele disse que só será traçada uma linha de defesa quando o delegado concluir a investigação e o Ministério Público formalizar a denúncia. E o guarda civil de Goiânia, que atirou e matou um adolescente de 15 anos em Silvânia, foi indiciado. William Vitor Pinto foi indiciado por homicídio qualificado, por não dar chance de defesa à vítima e por 4 tentativas de homicídio contra outros 4 adolescentes. O crime foi no mês passado. O guarda estava em um bar de Silvânia quando teria atirado em direção a um grupo de adolescentes. Fredson Cleiton Isídio da Silva, de 15 anos, foi atingido e morreu no local. A vítima e o autor não se conheciam. Segundo a polícia, o guarda disse que atirou para defender a arma. A arma utilizada no crime pertence à Guarda Municipal. O suspeito está preso em Silvânia. E a Guarda Civil Metropolitana disse que não foi informada sobre o indiciamento do guarda, por isso não pode prestar mais informações. Bombeiros capturaram uma cobra cascavel dentro do Hospital Municipal de Anápolis. Vamos conversar ao vivo então com Emerson Ferreira. Emerson, boa noite para você. Como que essa cobra foi parar lá dentro? Que susto, hein, gente? Pois é, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Uma história até inusitada, né? Vamos dizer assim. Esse caso foi ontem à noite aqui no Hospital Municipal Jamel Cecílio, em Anápolis. Um morador aqui da cidade chegou aqui pedindo por atendimento médico, dizendo que havia sido picado por uma cobra, por uma cascavel. Só que ele acabou trazendo a cobra viva aqui para a unidade de saúde. E aí foi um alvoroço. Muitas pessoas com medo, outras pessoas achando a situação até inusitada. Ele trouxe essa cobra em uma garrafa, em uma embalagem de plástico. Isso causou muito medo aqui. Segundo quem estava aqui no local, ele disse que trouxe a cobra para ajudar os profissionais de saúde a identificar qual era a espécie da cobra, que era uma cascavel, e assim facilitar, né, na separação do soro para combater o veneno. Mas como a situação também
trouxe transtornos para a unidade, os bombeiros foram acionados e fizeram um resgate dessa cobra. Acabaram levando um animal para uma reserva ambiental e esse animal foi devolvido para a natureza. Ninguém ficou ferido aqui dentro da unidade, né? Mas os bombeiros alertam para o risco a pessoa pegar um animal silvestre, um animal peçonhento, né? E fazer esse tipo de procedimento. Nesses casos, segundo os bombeiros, a orientação é chamar a corporação. Não é para o morador fazer isso por conta própria. Um grande risco. O risco maior ainda, trazer esse animal para um local de tanto fluxo de pessoas, né, Rosane? Claro, pois é importante, né, identificar que cobra para realmente fazer o tratamento. Mas que confusão, hein? Obrigada, Emerson, pelas informações. Agora são 7h22. A televisão em Anguera vem a público informar que reprova de forma veemente a publicação do seu Valdemar, exposta recentemente em seu perfil particular da rede social, deixando claro que tal comportamento injustificável é completamente contrário aos princípios éticos do Grupo Jaime Câmara. E por esse motivo, o contrato de prestação de serviços com o seu Valdemar foi cancelado. A seguir, alerta de chuva forte em algumas regiões do estado e a previsão de chuva traz esperança para os produtores de soja no sudoeste goiano. O desenvolvimento das lavouras está atrasado. 7h23, não sai daí não que já já a gente volta. Sete 7h25, estamos de volta. A Polícia Civil começou a ouvir testemunhas sobre a morte de um professor na cidade de Formosa, no entorno de Brasília. Ainda não se sabe qual seria a motivação ou quem cometeu o crime. O delegado responsável pelo caso disse que os trabalhos de investigação estão avançando. Foram feitos trabalhos de perícia em 2 locais distintos. Vamos apurar aí as circunstâncias e a autoria deste grave crime e tudo aquilo que tiver alcance da Polícia Civil será feito. Fabiano era professor universitário de Direito e Pedagogia na rede pública de ensino lá em Formosa e, segundo a polícia, bastante querido pelas pessoas. Durante as investigações, a polícia chegou a apreender um menor que foi ouvido pelos policiais, mas já foi liberado. O celular desse suspeito continua com a polícia e será periciado. O corpo do professor Fabiano Mendonça, de 35 anos, foi encontrado numa estrada da zona rural de Formosa, no entorno de Brasília. Segundo a Polícia Civil, apresentava várias perfurações, possivelmente causadas por golpes de faca. E o que a gente espera é, em breve, aí, tá dando a resposta à altura e permitindo que a justiça seja realizada, uma resposta à família e a toda a comunidade aí que ficou chocada aí com este grave crime. Já está funcionando a agência do Banco do Brasil de Inaciolândia, que amanheceu com as vidraças destruídas. O banco ainda está cercado por essa faixa zebrada aí, mas como a gente vê nas imagens feitas por um telespectador, já voltou a funcionar. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que um homem com um machado nas mãos quebrou o vidro da agência. Esse homem foi preso em flagrante. O suspeito se feriu com os vidros e foi levado ao hospital e depois para a delegacia de Itumbiara. O caso já está sendo investigado. E a chuva dos últimos dias deixou os produtores rurais mais aliviados, mas principalmente na região sudoeste de Goiás, a torcida ainda é por mais chuva. Isso porque o longo período de estiagem corre o risco de complicar a colheita da soja. Olha lá. Mas ela tem perca. Não que tenha uma perca grande ainda, mas já está. Foram 20 dias sem chuva e com sol de rachar. 2020 apresenta 51% menos volume de chuva em comparação à média histórica na região de Rio Verde. A maioria dos produtores rurais já negociou a produção da safra. Por isso, o sentimento é de preocupação. O seu João plantou 200 hectares no final de outubro. A gente fica ansioso, né? Porque o custo é muito alto, né? E a gente planta para colher, né? Vê uma soja precisando de chuva, ela se torcendo toda no meio do dia, né? Aquele solzão em cima. Então o produtor nem dorme direito. Não dava para saber como o clima se comportaria, mas normalmente novembro é um mês chuvoso. Por isso os agricultores começaram o plantio em outubro. Só que com todo esse banho de sol, a soja não desenvolveu como esperado. Nessa época do ano era para a soja estar maior, com cerca de 40 centímetros. Além disso, não deveria ser possível enxergar o solo. A chuva constante atrasou por cerca de 2 meses e prejudicou o desenvolvimento da planta.
Mas a esperança já aparece no céu de Rio Verde. As nuvens que devem ser responsáveis por 20 milímetros de chuva por dia nessa semana. O produtor rural pode esperar um volume de chuva mais significativo aqui na região. As chuvas devem se firmar, tendo aquela característica realmente mês de dezembro, que é o mês chuvoso. Nos últimos dias, a Estação Meteorológica da Universidade de Rio Verde registrou 36 milímetros de chuva na região. Os produtores esperam que a partir de agora seja um dezembro normal e que as plantas de soja encham os olhos até o início da colheita, lá em fevereiro. Olhando para o céu e pedindo a Deus para chover. Pois é, a chuva finalmente apareceu e, segundo o IMET, agora ela deve vir com força total. Inclusive, tem alerta laranja para a região sul. Você sabe o que isso significa? O Bruno Dourado vai contar para a gente. Bruno, boa noite para você, querido. Como é que é essa história aí? Explica para a gente. Pois é, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. É um alerta de possibilidade de chuva forte com rajada de vento a qualquer momento do dia. Aqui em Itumbiara, no sábado, os itumbiarenses foram pegos de surpresa por conta de uma forte tempestade que caiu no finalzinho da tarde e começo de noite. No domingo teve chuva também, mas de forma isolada, só em alguns pontos da cidade. Nesta segunda-feira choveu pela manhã, à tarde a temperatura subiu e o sol não apareceu. Esse alerta laranja então segue para toda a semana, vale não só para Itumbiara, mas também como para cidades de Morrinhos, Goiatuba e também Bom Jesus de Goiás, podendo chover até 100 milímetros nessas cidades, com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Então, em caso de tempestade, atenção, pessoal, evite ficar debaixo de árvores pelo risco de queda e descarga elétrica. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193. A previsão para amanhã aqui em Itumbiara, a máxima deve ser de 29 graus, mínima de 21, com 61% de chance de chover. Volto com você, Rosane. Tá certo, Bruno. Obrigada pelas informações. E falando nisso, prepara o guarda-chuva, porque vem chuva forte para outras regiões do estado também. Confira agora na previsão do tempo. Nesta terça-feira, a formação de um corredor de umidade que corta o Brasil vai deixar o tempo instável em várias regiões. Tem previsão de pancadas de chuva isoladas acompanhadas de rajadas de vento e raios. No norte e oeste de Goiás, a máxima não passa de 33 graus. No centro, faz 30. Sudoeste e leste registram 29. E no sul, a máxima é de 30 graus. Tem previsão de chuva forte em todo o estado, entre 20 e 25 milímetros. Veja como fica o tempo em algumas cidades. Em Catalão, a máxima é de 27 graus e umidade em 50%, com 18 milímetros de chuva. Em Rio Verde também chove bem, máxima de 29 graus e umidade em 50%. Em Lusiânia, a mínima é de 20 e a máxima de 29 graus. E em Goiatuba, vai de 19 a 29 graus, com umidade em 55% e 10 milímetros de chuva. Um homem de 42 anos morreu num acidente na GO 210, perto de Davinópolis, no sudoeste do estado. Carlito Leite, dos Santos, estava nessa motocicleta aí que saiu da pista e foi parar numa ribanceira que fica às margens da rodovia. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Bora falar de futebol agora? O Goianésia recebeu o Gama do Distrito Federal no estádio Valdeir José de Oliveira, jogo de ida pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Teve a chance de ganhar, mas terminou com um empate em 2-2. Agora a missão é vencer e avançar para as oitavas de final. Se der empate de novo, a decisão vai para os pênaltis. E tem campeão nas quadras. Os Vultures Basquete de Anápolis se tornou campeão estadual depois de bater o Goiânia em casa por 84-70. Nos 2 primeiros sets, o Vultures dominou. No terceiro, o Goiânia cresceu. Já no quarto, o Vultures foi para cima e conseguiu se recuperar. Final, Vultures 84, Goiânia 70. Essa foi a primeira conquista do time anapolino no campeonato estadual. A equipe já havia chegado na final outras 4 vezes. Jogando em casa,
com a melhor campanha que eles, eu acho que a gente não poderia deixar escapar, né? O foco agora é repetir o desempenho no Campeonato Brasileiro de Basquete da CBB, a Confederação Brasileira de Basquetebol, que começa em fevereiro. E a gente precisa ter uma equipe forte para fazer bonito, para representar bem a cidade, para representar bem nosso estado também. Quero chamar a sua atenção agora para te mostrar uma imagem, gente, que chega a dar medo. Olha o perigo, uma criança pendurada na janela de um carro. Ela está só com as pernas para dentro do veículo e com as mãos na lataria. O flagrante foi numa estrada de terra perto de Inhumas. O morador que fez o vídeo disse que o motorista é o pai do menino. A gente lembra que lugar de criança é na cadeirinha ou no assento, dependendo da idade, viu, gente? Para garantir a segurança dos pequenininhos. E agora, exemplo de solidariedade em Caldas Novas. Nessa aqui, um grupo de amigos de uma ONG se reuniu para fazer e distribuir sopas para pessoas que estão passando dificuldades durante essa pandemia. Olha aí. Os voluntários percorreram vários bairros de Caldas Novas para doar o prato, um gesto de compaixão. O pessoal carente, que precisa de muita ação social daqui. Nós somos tudo aqui da família baixa renda. Os alimentos também foram frutos de doações feitas por comerciantes, empresários e a população em geral. É um momento de nós unirmos um grupo de amigos, um grupo de parceiros para nós fazer a grande diferença. Os amigos se reuniram para fazer um sopão. A ideia deu tão certo que eles conseguiram ajudar mais de 400 pessoas nesse fim de semana. Cerca de 30 pessoas participaram do projeto Juventude Livre para fazer o sopão. Eles entregaram mais que comida, semearam a solidariedade. Legal, né? E a nossa imagem do dia vem de Rio Verde. Um estudante de biologia, olha lá, nadou até o meio do lago do Parque Veneza, lá na cidade, para resgatar 3 filhotes de araras que tinham caído de uma árvore. Os filhotes são da espécie canindé. Depois do resgate, o Diego Rafael secou as araras e colocou as aves em um lugar seguro. Que legal, né, gente? Agora são 7h36, ó. Um beijo, um cheiro pra vocês. Te espero amanhã, tá bom? Hoje a gente encerra com imagens ao vivo de Itumbiara. Tchau, gente. Até amanhã.